Ensino de São Paulo, mestre em Ciências pelo Programa de Anatomia dos Animais Domésticos e Silvestres da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, em 2016, sob a supervisão da doutora Mariana Angélica Miglino, com enfoque na área de Biologia Celular e Desenvolvimento. Atualmente, doutoranda em Ciências pelo Programa de Pós-Graduação em Anatomia dos Animais Domésticos e Silvestres da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, desenvolvendo estudo de vesículas extracelulares de células-tronco mesenquimais para o reparo tecidual em modelo animal núcleo de cicatrização. Projeto desenvolvido em parceria com o Núcleo de Terapia Celular e Molecular. Então, Bruno, agora os momentos que seguem, eu vou passar a palavra para você. E aqui é um bate-papo, então é bem tranquilo, tá bom? Fique à vontade aí para você interagir, se quiser perguntar, e pode ficar à vontade. Tá bom. Obrigada pelo convite. Primeiramente, é uma honra, né, participar desse ciclo de palestras. E agradeço também a oportunidade de todo mundo estar aqui numa quinta-noite. E obrigada, Diego, pelo convite, é uma honra minha. Bom, como é um bate-papo, eu também fico aberta a qualquer momento que vocês tiverem dúvidas. Quiser, ativa o microfone, faz a pergunta, se quiser deixar para o final, anota. Então, alguém perguntou se podia gravar, tranquilo, pode gravar. Então, eu vou falar um pouquinho, né, o Diego já fez um resumo aí do que está no meu WhatsApp, que eu fiz mais ou menos. Eu vou falar um pouquinho da experiência que eu tenho, um pouquinho de experiência nesses 6 anos, mais ou menos, com pesquisa. Então, eu sou bióloga, né, formei lá no UNASP, foi onde conheci o professor Diego, e lá a gente, fazendo a atividade de normal da biologia, né, tive a oportunidade de ser uma aluna de iniciação científica. Então, a iniciação realmente é o que o nome diz, é quando você é apresentado no mundo da pesquisa. E lá a gente fazia um trabalhinho com peixes, sobre a supervisão do professor Antenor, e aí eu comecei engateando na pesquisa, e com esse trabalho de peixes a gente avaliava um cultivo de peixes em tanque-redes e a suplementação desses animais com probióticos, para ver se isso tinha uma melhora ou não a nível de produção. E aí formei, depois que eu terminei os 4 anos da universidade, eu fiquei 1 ano, dei aula no ensino básico, né, para crianças de ensino fundamental da aula de ciências, foi um desafio tremendo, mas foi 1 ano de muito aprendizado também. E aí eu decidi que dar aula para crianças não era muito o meu forte, então eu decidi prestar o mestrado na Faculdade de Medicina Veterinária, lá da USP, no programa de Anatomia dos Animais Domésticos e Silvestres. O programa é de anatomia, mas, dentre todas as linhas de pesquisa que existem, eu me encaixei num projeto desenvolvendo um estudo das células de pâncreas de fetos de cães, onde eu fazia cultivo celular, fazia histologia, um pouco de embriologia, e foi aí que foi crescendo meu interesse nessa área da biologia celular e molecular. E quando eu terminei meu mestrado, eu queria um novo desafio, que era aprender a biologia molecular, mas onde eu estava, eu não tinha muito para onde ir, né? Tinha muitas coisas acontecendo, mas nenhum dos projetos me interessou. Foi quando eu encontrei a minha atual orientadora, que ela trabalha nesse núcleo de terapia celular, que fica dentro da USP, e eu falei para ela que eu queria um desafio para aprender biologia molecular, que é uma das ferramentas muito, muito, muito utilizada na área de pesquisa com células-tronco e terapia. Então, eu vou trazer essa aula para vocês, sobre células-tronco e técnicas e aplicações nessa área. Está aqui meu e-mail, para quem quiser, pode anotar, pode mandar e-mail depois para tirar dúvida, qualquer coisa sobre pós-graduação, entrar no mestrado, entrar no doutorado, como faz para conseguir bolsa, enfim, estou aberta aí, fiquem à vontade. Bom, aqui eu coloquei a página do programa, né, pós-anato.vet.br, eles atualizaram super recentemente,
que é o programa de pós-graduação em anatomia dos animais domésticos e silvestres. É um programa que envolve tanto a parte de anatomia veterinária, tenho colegas que são enfermeiros, fisioterapeutas, todo mundo dentro desse programa, para quem gosta de anatomia. E aí, para você que quer um pouco mais, assim, da morfologia, mas não tão macroscópica, tem a área de histologia, biologia, e tem também a biologia celular e molecular. E esse é o núcleo de terapia celular e molecular, que fica dentro da USP também, é o NUCEL, é onde eu fico desenvolvendo a minha pesquisa, que é um centro de pesquisa muito mais voltado para células-tronco, e também um pouco de biotecnologia, diabetes e câncer. Então, eu estou nesse centro desde 2016, foi quando eu comecei meu doutorado, e se Deus quiser, esse ano eu termino aí, lá para agosto, setembro eu estou defendendo. Então, células-tronco, técnicas e aplicações. Células-tronco, o que são, de onde vêm, para que servem, hoje no Globo Repórter. Brincadeira. Vamos passar um pouco não sei, o nivelamento do conhecimento, mas assim, eu tentei trazer de uma forma bem geral, para informar vocês um pouquinho do que tem sido feito na minha visão de pesquisador. Então, as células-tronco, elas são células que estão presentes nos organismos vivos, como o ser humano e animais, mas são células que têm características muito especiais, que elas têm, além da sua capacidade, né, de estar ali compondo aquele tecido, ela vai ser uma célula que tem uma capacidade de autorrenovação. E também, além dessa autorrenovação, da multiplicação dessa célula, essa autorrenovação, ela tem um potencial muito bom, e ela vai conseguir fazer isso por um bom tempo. E também, além dessa autorrenovação, uma da célula que vai ser, né, multiplicada, produzida, ela vai ser direcionada à diferenciação, e a capacidade da célula-tronco, é o que mais encanta, é a capacidade de diferenciar em vários tipos celulares, seja células do músculo, célula sanguínea, célula nervosa, célula cardíaca, do fígado, do intestino, enfim, todos os tipos celulares. Mas, por que célula-tronco? Essa imagem é fantástica, achei muito interessante, porque é realmente isso que vocês vão, espero ao final dessa apresentação, espero que vocês entendam que realmente isso, o porquê que é dado o nome, porque o estudo da célula-tronco, ele veio explorar a capacidade de uma célula, que vem a partir de uma célula embrionária, né, de todo o processo a partir do momento que o espermatozoide fecunda o óvulo, forma o zigoto, e essa célula vai se desenvolvendo, vai crescendo até chegar a um blastocisto. Esse blastocisto vai ter ali genes que vão direcionar essa diferenciação dos 3 folhetos germinativos, que aí a gente tem os troncos, né, que podem ser seguidos. Uma vez que esses folhetos alcançaram o seu objetivo, eles podem também se diferenciar em outros tipos celulares de acordo com a sua função. Por isso, o termo tronco é justamente o caminho que vai seguir a função dessas células. Então, dentre as células-tronco, tem células que, uma vez que ali acontece a fecundação do espermatozoide, fecunda o óvulo, formação do zigoto, o embrião vai se desenvolvendo, vai crescendo, na fase antes dessa fase de blastocisto, essas células, elas têm uma potência de diferenciação. Então, elas são caracterizadas quanto a essa potência de diferenciação, e até essa fase que antes do blastocisto, elas são consideradas totipotentes. Então, é uma ampla potência de diferenciação em todos os folhetos celulares, em todos os folhetos germinativos, tipos celulares, e até mesmo nos anexos embrionários. Uma vez que atinge o estágio de blastocisto, né, no processo de desenvolvimento do embrião, essas células, elas são consideradas pluripotentes, que é a capacidade de uma célula, o nível de potência que ele consegue se diferenciar todos os tipos celulares dos 3 tipos de folhetos embrionários, germinativos.
Então, mas ele não consegue se diferenciar nos folhetos embrionários, ou seja, voltar uma casa atrás, ele não pode mais. Por isso que é considerado uma célula pluripotente, e essas células são chamadas de célula-tronco embrionárias. Então, uma boa vantagem dessas células é a capacidade de se coletar essas células do blastocisto, né, uma célula-tronco pluripotente isolada, trazer isso para um cultivo celular in vitro, ou seja, em laboratório, e estimular a diferenciação dessas células, que a gente sabe que elas são capazes, em diferentes tipos celulares, seja da linha do endoderma, células do sistema respiratório, células do órgão do sistema digestório, ou do mesoderma, células da derme, da pele, de ossos, músculos, sistema circulatório, reprodutor, ou na linhagem de ectoderma, células da pele, da epiderme, anexos epidérmicos, sistema nervoso e cavidades. Então, essas células têm um potencial muito positivo, muito bom de diferenciação. E um pouco do histórico dessas células, de quando começou, quem começou a ver isso, tentar estudar isso, das minhas pesquisas, eu achei que no fim do século, dos anos 80, né, uns 40 anos para trás, começaram a se pesquisar, se entender um pouco mais sobre essas células tronco embrionárias. Então, em 1981, começaram os estudos em camundongos, utilizando estudos com blastocitos de camundongos, e depois seguido pelos estudos em humanos, aí já um bom tempo depois, mais de 15 anos depois, utilizando o estudo do blastocistos humanos, em 1998, e bem mais para frente, o estudo com blastocistos de ratos. Então, a pesquisa teve um foco muito, muito interessante nessas células, mas algumas questões aí sobre a utilização dessas células, elas foram freadas, especialmente por questões éticas. Quando se fala em embrião, temos toda aquela questão de quando que o embrião, quando que aquele zigoto, aquela célula é embrião, especialmente tratando de humanos. Mas, em termos de animais, os animais de laboratório, né, como ratos e camundongos, esses estudos, eles avançam cada dia mais. Bom, pensando em potência de diferenciação, sabemos que as células embrionárias, elas são pluripotentes, então elas têm uma ampla capacidade de diferenciar, mas, então, temos células, foram descritas células um bom tempo depois, né, da fase de embrião, aí as células foram chamadas de células-tronco adultas, ou mesenquimais. E o nível de diferenciação, a potência de diferenciação dessas células, elas são denominadas multipotentes. Por quê? As características dessas células, uma célula-tronco adulta, ou mesenquimal, ela tem que ser capaz de se autorrenovar, mas não tão limitadamente como uma célula embrionária. Ela tem um comprometimento, ou seja, um caminho que ela já está determinada para seguir, mas ela também pode, né, se diferenciar e também amadurecer. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de células tronco adultas, ou mesenquimais, que podem seguir essas características. Então, uma célula tronco adulta, ou mesenquimal, ela tem que ser capaz de se diferenciar numa linhagem osteogênica, para seguir, então, a formação de osteoblasto, então, amadurecer o osteócito. Tem que ter uma capacidade, a gente fala em capacidade, não, assim, natural ou induzida. No caso, induzida em laboratório. É possível, é possível. Você coloca ela em meios condicionados, meios específicos, e você estimula essa célula, ela vai ser capaz. Então, é um método até de caracterizar essas células. Uma célula que foi capaz de se diferenciar em osteócito, condrócito, adipócito, enfim, elas são consideradas, aí validou que ela é uma célula mesenquimal multipotente. E fontes dessas células, adultas ou mesenquimais, elas podem ser encontradas, como o nome diz, em seres
em seres humanos ou animais adultos, apesar de serem encontradas em menor quantidade do que um organismo que é um embrião ainda. Mas já existem trabalhos descrevendo utilização de células-tronco, onde foi encontrada essas células-tronco mesenquimais, o tecido nervoso e córnea. O tecido nervoso foi um dos mais importantes, né, descoberto, pois não se acreditava que os neurônios eram possíveis, né, eram possíveis de se regenerar, porque é uma das capacidades, né, essa autorrenovação, ela vai estar ligada à compensação de células que morreram naturalmente ou por algum trauma, por alguma condição, seja por envelhecimento, enfim, mas já foi descrito célula-tronco mesenquimal no tecido nervoso, no globo ocular, na córnea. Polpa dentária é uma fonte muito utilizada, especialmente nas áreas de ortodontia, de odontologia, né? Utiliza-se muito a coleta dessas células tronco mesenquimais da polpa dentária. Pele e anexos, apesar de ser uma quantidade bem pequena e ser um pouco difícil de se manter e cultivar essas células da pele. Sangue. O sangue é uma das fontes mais amplamente utilizadas como fonte de células tronco mesenquimais, e foi uma das, depois já vou falar, mas foi uma das primeiras fontes que foram estudadas e se percebeu essa capacidade de se ter uma reposição daquelas células, de diferentes células do sangue, a partir de uma única origem, que é, por exemplo, a medula óssea. Músculo também contém células tronco adultas, ou mesenquimais, tecido adiposo e medula óssea, e mais recentemente, muitos estudos mostraram a presença de células tronco adultas em cordão umbilical, placenta, líquido amniótico, saco vitelino e tecidos fetais. Então, uma questão muito popular hoje em dia são as pessoas congelarem o cordão umbilical após o parto, né? Eu acredito que quem está fazendo isso é quem tem dinheiro, pois ainda é um processo caro, mas pensando na utilização dessas células para um possível transplante para si mesmo, né, autólogo, e tem pessoas que já não congelam apenas uma vez que a mulher tem o filho e todos esses órgãos resultantes, né, do processo de gravidez com placenta, cordão umbilical, eles são doados para pesquisas científicas, que é onde os pesquisadores conseguem ampliar e desenvolver o conhecimento sobre essas células. Então, hoje em dia, isso é muito interessante, pensando nas funções e nas oportunidades que as células-tronco podem nos trazer. Por quê? Como eu disse, as células-tronco embrionárias, elas trazem consigo uma questão ética muito forte. Então, os estudos sobre a célula-tronco embrionária, eles são um pouco freados pela ética, o que eu acho correto. Pois... Deu uma cortada aí, Bruna. Como muitos querem brincar de Deus. Isso... Opa, foi mal. Que ponto? Em que parte que eu estava falando? Deu uma cortada aí. Bom, célula-tronco adulta... Deixa eu ver se é a minha internet. Agora voltou normal. Bom. Você estava falando da questão ética aí, então tá do bom. uso das células. Então, isso, ela freou muito o uso das células-tronco embrionárias, e quando as células-tronco mesenquimais não tem que mexer com os embriões, isso clareou muito o mundo da
das células-tronco e das terapias que envolvem isso. Então, pensando nos estudos de célula-tronco mesenquimal, uma das primeiras observações, elas foram feitas em 1961, quando se observou que células satélites de fibras musculares esqueléticas. Então, observaram, durante o estudo de células, de fibras musculares esqueléticas, viram que tinham células ali que estavam como dormentes, mas que em situação de estresse e trauma, essas células eram capazes de se proliferar e se diferenciar. E logo depois, na mesma época, foi quando iniciaram os estudos sobre células tronco hematopoéticas. Isso foi observado no estudo onde viram que célula progenitora comum para linhagens sanguíneas distintas, em camundongos, elas tinham, progenitora é uma célula que já é determinada, ela tem ali um caminho traçado para ela seguir. Então, essas células, foi observada uma célula comum que era possível gerar linhagens diferentes, de tipos celulares sanguíneos diferentes a partir de uma célula progenitora, essa célula vindo da medula óssea. E um marco muito interessante no estudo de células-tronco, de células mesenquimais, foi que em 2006 foi descrito, foi decretado uns critérios mínimos para a definição do que é uma célula-tronco mesenquimal multipotente. Então, essa foi uma declaração da Sociedade Internacional de Terapia Celular, onde foi descrito, foi decretado, assim, como regra de boas normas para se cultivar e se caracterizar uma célula-tronco mesenquimal, que elas sejam células de cultivo aderente ao plástico e que essas células elas vão apresentar alguns marcadores específicos de acordo com as suas características. Então, uma coisa, quando se trata em células tronco mesenquimais, o assunto, ele é vasto, enorme, e é uma coisa que cada dia mais estudos estão sendo feitos. Uma coisa muito interessante que aconteceu recentemente foi uma descoberta por esse senhor Shinya Yamanaka e Takahashi, que são dois japoneses que descobriram que células maduras, células adultas, elas poderiam ser reprogramadas para se tornarem pluripotentes. Então, o trabalho deles, eles utilizaram fibroblastos de camundongos adultos e embriões para utilizar essas células, esses fibroblastos, que fazendo uma reprogramação. Reprogramar é como resetar aquela célula, usando alguns fatores definidos. E aí veio da onde surgiu o termo de célula-tronco pluripotente induzida, ou IPS. Pluripotente são aquelas células que a gente falou lá no começo, que tem uma capacidade, uma potência boa, muito boa de diferenciação em vários tecidos, uma vez que ele conseguiu provar que células da pele, fibroblastos, de camundongo adulto e embriões também, uma vez que eles eram estimulados no meio de cultivo com fatores específicos, essas células, elas tinham como se fosse uma memória e com esses fatores específicos de pluripotência, elas conseguiram voltar ao seu estado indiferenciado. E isso foi uma descoberta que foi feita em 2006, que revolucionou muito o campo da terapia celular e das células-tronco, pois, bem como as células-tronco adultas surgiram para iluminar um mundo onde a célula-tronco embrionária tem muita questão ética por cima, as células iPS, as células pluripotente induzidas, elas vieram para iluminar mais ainda o campo da terapia celular. Então, eu trouxe aqui
peço desculpa que esse reprograma ficou em cima, mas a ideia básica da célula-tronco pluripotente induzida é você ter células já diferenciadas, como queratinócitos, células neurais, células do tecido adiposo, células sanguíneas, e utilizando fatores indutores de pluripotência, e aqui tem alguns descritos, como OCT4, SOX2, KLF4, CEMIC, NANOG, são fatores presentes em células indiferenciadas, em células pluripotentes, ou seja, células lá do blastocisto. Quando entra em contato com essas células já diferenciadas, elas promovem uma reprogramação celular, trazendo essas células que um dia eram diferenciadas para um estágio de pluripotência indiferenciado. Então, você tem uma ferramenta muito importante que permite a diferenciação novamente dessa célula, mas em algo que seja do seu interesse. Essa descoberta foi tão interessante que concedeu a esse pesquisador o Prêmio Nobel de Medicina em 2012. Então, dos exemplos que essas células podem ser utilizadas, seja ela pode sim ter uma célula já diferenciada, que virou uma IPS, uma célula pluripotente induzida, e com alguns estímulos específicos, nessa imagem, apesar de estar pequenininho, me desculpem, a gente tem alguns nomes aqui, VFGF, FGF mais KGF, KGF, que são fatores de crescimento. Aqui, FGF, fator de crescimento de fibroblastos, KGF, fator de crescimento de queratinócitos. Uma vez que você coloca essas células que são indiferenciadas em contato com fatores de crescimento, estimulando aquela célula a seguir um caminho que você queira, você não precisa mais de célula-tronco embrionária. Então, você pode estimular essas células a se diferenciarem numa linhagem angiogênica, que é para a formação de vasos sanguíneos, ou até mesmo células hematopoéticas, uma linhagem queratogênica, então, essas células também podem ser diferenciadas em neurônios e em outros vastos tipos celulares. Então, esse aqui eu trouxe um exemplo que eu fiz nos últimos 6 meses. Eu estive em contato com um professor, fazendo uma colaboração no exterior, e esse professor, ele foi o professor Smith. Ele foi uma das pessoas que fez o que o senhor Yamanaka fez, mas com células equinas. Ele utilizou fibroblastos equinos e trouxe esses fibroblastos diferenciados para um formato de célula pluripotente induzida. Então, nesse trabalho que eu desenvolvi, nesses últimos 6 meses, a gente utilizou essas células IPS, equinas, para estimular uma diferenciação em queratinose. Então, isso é super simples, eu consegui fazer. Então, aqui eu trouxe a imagem da célula. A coisa que tá tendo agora. Diferenciadas, né, as células IPS de equino. Uma vez que essa célula, ela está no estágio diferenciado... Bruna, só um pouco, eu vou pedir que a Camila feche o microfone aí, que tá saindo áudio aí. Tá. Camila, por gentileza, fechar o microfone. Na tela embaixo aí tem um microfone, é só você clicar isso. Obrigado. Perfeito, agora tá tranquilo. Vamos? Eu aprendi a trabalhar nesse estágio que eu fiz, e aí a gente utilizou essas células, as células já estavam prontas, eles transformaram essas células com aqueles fatores de pluripotência, e eu utilizei essas células para diferenciar, ou seja, dar um novo destino para essas células utilizando fatores de diferenciação. Então, uma vez que eu tenho essa célula indiferenciada, ela tem que, no meio que ela é mantida,
eu preciso ter vários inibidores de diferenciação, porque eu quero manter ela o tempo todo indiferenciada. Porque no momento que eu decidir, vai ser uma linhagem de queratinócitos, aí eu direciono para uma linhagem de queratinócitos. Vai ser uma linhagem angiogênica, aí eu direciono para uma linhagem angiogênica. Então, uma vez que eu defini que seriam queratinócitos, eu retirei todos os fatores que mantinham essas células indiferenciadas. E aí, o que eu chamo de EB formation é a formação de corpos embrióides. E uma vez que essa célula se vê livre dos fatores que impedem ela de diferenciar, elas começam a agregar, formando esses corpos embrióides que já estão prontos para uma diferenciação. E aí, como eu queria uma linhagem ectodérmica, eu coloquei no meu meio, aqui no número 3, eu coloquei, junto com essas células, eu coloquei um fator de crescimento de formação de medula óssea e juntamente com um ácido hialurônico, que era um fator que, isso segundo estudos previamente feitos, ajudariam essa célula a se preparar para se diferenciar num queratinócito. E aqui no número 4, uma vez que eu deixei elas em contato com aquele ácido hialurônico, que é um ácido que já é presente nos queratinócitos normais da nossa pele. No número 4 aqui, o dia que eu comecei a indução desses queratinócitos, no meu meio, na minha condição para essas células, ali eu tinha um fator de crescimento epidermal, que dizia para essas células que elas vão ser direcionadas para uma célula da epiderme, no caso, queratinócito. Então, no dia 12 de diferenciação, aqui no número 5, eu tenho células muito parecidas com células no meu controle primário, que é uma célula, um queratinócito primário, tirado diretamente da pele de equino, e a morfologia é muito parecida, e depois de alguns estudos que eu fiz, isso comprovou que essas células realmente foram diferenciadas em queratinócitos. Isso aqui é só um exemplo prático para mostrar para vocês como que essa tecnologia é muito legal e é uma ferramenta que dá uma alternativa para a gente não ter que usar célula-tronco embrionária e outras alternativas. Então, as células-tronco, como eu falei para vocês, a gente consegue trabalhar com essas células in vitro. E aí, tem algumas técnicas que a gente tem um hábito de fazer, de utilizar para trabalhar com essas células. Então, o primeiro passo para se trabalhar com células-tronco é obter essas células-tronco de alguma fonte. Lembra que eu falei que tem várias fontes que podem ser utilizadas, da pele, do tecido adiposo, do sangue. O sangue é o mais utilizado. E também, ou de células a nível embrionário, como o blastocisto. Independente da sua fonte, você precisa coletar e preparar esse material para realizar uma cultura celular in vitro. O que a gente chama in vitro é no laboratório, em condições que a gente tenta fazer o mais semelhante possível do que no nosso corpo, do que no organismo que aquela célula vê. Vai ser 100%? Muito difícil, mas as condições são bem aprimoradas para manter essas células com as mesmas características de como se ela estivesse no seu organismo original, inicialmente. Então, aqui a gente tem um exemplo desses líquidos vermelhos, é o que a gente chama de meio de cultivo. Isso aqui, está vendo a mão do pesquisador, ele está dentro de uma cabine. Essa cabine, ela obrigatoriamente tem que ser estéril. É um fluxo laminar estéril, onde a gente tem um filtro de ar e um ar puro passando todo momento para manter essa área esterilizada. Então, por que eu tenho que manter isso esterilizado? Porque quando a gente pensa em células-tronco, a gente quer propagar essas células, proliferar, crescer essa quantidade, a gente não pode ter nenhum contaminante. E se a gente fizer isso ao ar livre, assim, a gente tem muita influência de poeira, de micro-organismo. Então, o preparo para se trabalhar com célula-tronco é o mais limpo possível. Então, aqui é um exemplo de meio de cultivo, aqui é uma placa de 96 fósforos, aqui é uma micropipeta, são ferramentas utilizadas no dia a dia para o cultivo celular.
Então, outra coisa que a gente trabalha, quando trabalha com célula-tronco, a gente precisa fazer é preservar essa célula. Ah, mas como preservar? Se eu não quero trabalhar com essa célula hoje, eu não posso, eu posso mantê-la em cultivo, em boas condições, mas em algum momento, se eu precisar viajar, tem uma alternativa. Essa célula pode ser preservada em temperaturas baixas, ou seja, criopreservada, e armazenada em freezers, menos 80 graus, ou nitrogênio líquido. E uma vez que a gente faz o processo certinho de criopreservação, que é utilizando algum reagente para proteger essas células elas vão voltar, no momento que eu descongelar no processo de cultivo, elas vão estar viáveis, ou seja, vão estar vivas para proliferar e crescer e aumentar. Atualmente, muitos estudos são feitos para ver qual é o melhor criopreservante. Mas, como assim? A criopreservação da célula, ela tem que ser bem feita, e um agente muito utilizado hoje em dia é o dimetilsulfóxido, que é um reagente que a gente coloca em contato com a célula no momento do congelamento, e como a célula tem água, né, ele não vai deixar que aqueles cristais que se congelem e estourem a célula. Então, a gente protege a célula com o criopreservante, põe a temperatura baixa, e aquilo ali não vai deixar que a célula estoure, tá bom? E outra coisa que a gente precisa fazer com as células é caracterizar. Caracterizar é um método de validar aquela célula que você está trabalhando. Validar por quê? Porque se a gente pensa em célula-tronco, a gente também pensa na oportunidade de consertar, de melhorar, de conhecer biologia de um organismo vivo. A célula-tronco me dá informação sobre o organismo saudável, sobre o organismo que está com alguma patologia. Ela me dá uma oportunidade de proliferar isso e ter mais de uma célula que não se prolifera mais. Enfim, inúmeras oportunidades, mas para eu ter isso validado, garantido que é uma célula-tronco, que ela está segura e eficiente, a gente pode caracterizar essas células pelos seus componentes moleculares. Então, a célula tem a membrana plasmática, que tem algumas informações da membrana plasmática que podem ser utilizadas, como, por exemplo, o que a gente chama de antígenos. Os antígenos podem se ligar com anticorpos específicos, e esses anticorpos, eles podem ter um sinal específico para a gente depois entender o que esse sinal está me dizendo. Então, se eu tenho o antígeno A e o anticorpo A1 vai ligar no antígeno A. Só que o anticorpo A1, ele tem uma luz verde. Então, quando eu fizer o meu processo de caracterização por anticorpo, e eu tenho essa opção dessa luz verde, eu coloco, depois do processo, eu posso estimular a fluorescência dessa luz verde. Então, só vai acender a luz verde quem tiver o antígeno que tiver ligado àquele anticorpo. Então, isso é uma forma de caracterizar, e esse anticorpo pode ser para várias características da célula. Tem informação no citoplasma, tem informação no núcleo, através do DNA e do RNA, que tudo isso a gente pode utilizar para caracterizar uma célula. Uma das técnicas muito utilizadas é a citometria de fluxo. Um exemplo aqui que esse diagrama mostra é uma coleta de sangue, né? Então, uma vez que você quer separar células mononucleares, utilizando um gradiente de Picot, que é uma outra técnica para separação de células sanguíneas, você pode seguir, você prepara aqui o sangue, e aí essas células são colocadas em contato com esse gradiente, elas vão, uma vez você centrifuga, isso vai ser separado por gradiente, e também, após esse processo, você pode congelar, criopreservar a sua amostra. Esse exemplo trouxe o sangue porque é das técnicas mais utilizadas hoje em dia, que é com o sangue, para o isolamento de células-tronco. Então, uma vez que você preservou isso, você pode seguir para uma marcação com um anticorpo que tem um fluoróforo, ou seja, que ele acende uma luz de alguma cor. E aí, você programa o seu aparelho, que é um citômetro de fluxo. O nome é complicado, se alguém tiver dúvida, no YouTube tem um monte de vídeo legal explicando, mas é só para mostrar para vocês uma das técnicas muito legais para caracterizar células-tronco.
E uma vez você coloca a sua célula marcada com aqueles anticorpos, você coloca ela no aparelho, e esse aparelho vai fazer com que essas células passem uma por um laser. E esse laser, ele vai captar aquela luz que o anticorpo pode fluorescer. Ah, mas para que isso serve? Uma vez que você tem células positivas para aquele anticorpo, elas vão acender. Esse aparelho é capaz de pegar essa fluorescência, transformar em dados e te mostrar porcentagem de células positivas para aquele anticorpo e quantidade de células totais. Uma outra técnica muito legal utilizada é que você quiser selecionar, sortear células, só células positivas, esse aparelho também permite isso. Outra coisa também, quando se trata de cultivo de células tronco primárias. Primário é algo que você vai pegar direto do organismo, da pele, do fígado, seja de homens, seja de animais, e você vai, a partir daquele tecido, dissociar e preparar aquele material para você ter depois uma cultura celular. Então, métodos de cultura, quando se trata de uma cultura primária, você pode dissociar de forma mecânica, que é cortando aquele tecido bem pequenininho com bisturi e colocando ele numa placa de cultivo, como esse exemplo aqui. Então, o cultivo ele tem condições boas, tem condições definidas, que é ter um meio de cultivo definido para aquele tipo de célula que você quer. Hoje em dia já tem meios comerciais feitos para isso. Placas de cultivo aderentes, estufa com atmosfera de 5% de CO2, para mimetizar, para ser semelhante com o que as células vivem dentro de um organismo vivo. Então, uma dissociação mecânica, uma dissociação enzimática, que é quando você tem aquele tecido e você não quer fazer com o bisturi, pois não é tão eficiente para aquele tecido, os estudos mostraram. Então, você inclui aquilo com uma tripsina, uma enzima que vai degradar as ligações daquelas células, permitindo que elas fiquem soltas, né, que as células sejam dissociadas daquele tecido. Um exemplo das enzimas que a gente utiliza é a tripsina ou a colagenase. E aí eu trouxe exemplos das células que eu já trabalhei e que eu trabalho, que são células de pâncreas canino, que isso aqui parece uma bolinha T. É uma explante, ou seja, é um pedaço do tecido que eu cortei bem pequenininho para soltar as células, ou seja, com a dissociação mecânica. E aí a gente tem as células que soltaram do tecido e foram aderindo à placa. E célula tronco mesenquimal de medula óssea equina, que essas células foram obtidas utilizando a digestão enzimática. Então, você coloca ela em contato com a enzima, tem o tempo certo para a célula não morrer, porque a enzima, já sabe, ela vai quebrar as interações, as ligações, e depois você, por centrifugação, você vai obtendo a célula, aquela quantidade de célula limpa, e você pode cultivar isso. Ah, mas você olha, essa célula, se eu olhar para ela só a morfologia, eu não vou saber quem é, justamente. Por isso que já existem muitos estudos que descrevem características moleculares dessas células, permitindo a sua identificação por outros métodos. Como, por exemplo, pela imunofluorescência. Isso aqui é uma célula tronco mesenquimal de tecido adiposo canino, que foram incubadas com um anticorpo que tem um fluoróforo, né, uma luzinha verde, que acende quando a célula é positiva. E esse anticorpo é o CD105, que é um anticorpo que me diz que essas células têm uma característica mesenquimal. E em azul é o núcleo dessas células corado com DAP, que é um marcador específico para DNA. Outra técnica utilizada é uma técnica que permite você ampliar, multiplicar uma cópia de um gene específico que você tem no seu DNA, sem usar um organismo vivo, a partir de sangue, de fluido, quando passa o cotonete na mucosa da boca. Aquilo ali, qualquer célula que tenha um pouquinho de DNA, você pode utilizar para fazer a reação do PCR, né, que é a reação da polimerase em cadeia. Então, a partir de... É interessante, pessoal, o Gabriel está falando dessa técnica aí, é a técnica, é o padrão ouro para detecção aí da infecção por coronavírus. Que a gente vê falar tanto aí, beleza? Só para chamar a atenção, é para eles ficarem ligados aí, pode continuar.
Isso. Então, é uma técnica que permite você ampliar a sua biblioteca, como fazer uma biblioteca da informação daquele gene, que é um pedacinho, por qualquer pedacinho de DNA que você tiver, você não precisa ter o organismo inteiro. É também uma técnica muito utilizada para teste de paternidade. Então, você vai pegar essa sua amostra, diluir em uma solução que contém alguns íons, algumas soluções iônicas, com uma polimerase, que é uma enzima que vai ser responsável por multiplicar aquele pedaço daquele gene, de acordo com o começo e o fim que você disse para ele. Então, isso é uma técnica muito utilizada, que permite a gente saber informações de pequeníssimas quantidades de células. Bom, célula-tronco é um caminho enorme, infinito, mas uma das suas principais utilizações e aplicações é na medicina regenerativa. Regeneração é pensar em algo que está lesado, traumatizado, que não está completo na sua boa forma, na sua forma saudável, e trazer alternativa para aquilo voltar à sua função normal. Então, a célula-tronco, ela vai atuar, e os estudos são cada vez mais utilizados com alguns objetivos, que é aumentar a compreensão sobre os processos fisiológicos e patológicos, pois é possível utilizar células tanto saudáveis quanto células cancerígenas, células de seres diabéticos, células de pessoas com alguma disfunção neural, enfim. Todas essas células nos trazem informações sobre a condição daquele indivíduo. Isso, e poder contribuir com mais informações para a geração de mais remédio, mais terapias para esses indivíduos. Outra coisa é gerar células saudáveis para substituição de células doentes, especialmente nas doenças degenerativas, que é onde não se tem a reposição. E aí entra a terapia celular, que é onde se coloca mesmo uma quantidade de células ali, injeta no indivíduo, coloca localmente, intravenoso. São N alternativas. E também as células, elas são muito utilizadas para testar novos medicamentos quanto à segurança e eficácia. Porque, concorda comigo, que não está certo e não é aceitável você pegar o ser humano, fiz um medicamento aqui que mata uma célula que faz um mal X. Vou testar aqui nesse ser humano que tem a doença. E aí, você não sabe se isso vai piorar aquela situação, se isso vai levar o indivíduo a óbito, ou se isso vai, nessa questão de testes de novos medicamentos, os estudos in vitro, né, todo aquele protocolo, que eu mostrei para vocês um pouquinho, de cultivar a célula, manter ela numa estufa, numa temperatura legal, ela fica viva, você pode replicar aquelas células. Aquilo permite que você tenha uma ideia de colocar um medicamento ali e dizer como que isso seria mais ou menos num organismo vivo. Uma vez você testando in vitro, teve bons resultados, aquilo ali vai ter que passar para um animal de laboratório, de pesquisa, como ratos e camundongos. Mas não é igual ao ser humano. Não é. Mas é um organismo que tem toda uma complexidade ali fechadinha que a célula in vitro não tem. E aí você tem a oportunidade de fazer aquele testes em animais. Há controvérsia se é certo, se não é. Depois de roedores, isso tem que passar para mamíferos, e aí a questão de utilizar em porcos, em macacos, isso é um tema para outra aula, mas enfim, célula-tronco é muito bom também para testar novos medicamentos quanto à segurança e à eficiência. Então, estudos 1000 estão sendo feitos, e eu trouxe algumas ideias que eu consegui ver de eficiência e trabalhos publicados com evolução nessas áreas, que é a produção e aplicação de células-tronco para regeneração, seja de lesão de medula espinhal, cicatrização de feridas crônicas, como aquelas feridas que pessoas diabéticas têm. Pessoas diabéticas, elas têm
uma dificuldade enorme na vascularização, ou seja, os vasos sanguíneos, eles ficam pobres em vasos sanguíneos. Então, uma vez que a pessoa tem uma lesão, um machucado, aquela lesão, ela pode levar muito tempo para cicatrizar, porque é muito pobre em vaso sanguíneo naquela região. E aí, com o tempo, isso vai virar uma ferida que não se fecha e que fica ali suscetível a ter infecção. Então, muitos estudos, e é uma das minhas linhas que eu tenho feito agora no doutorado, tentar descobrir novas alternativas para associar células-tronco, fatores de crescimento e também alguns componentes que essas células secretam para estimular a cicatrização dessas feridas. Osteoartrite, artrose, também são uma das linhas que estão sendo estudadas para aplicação de célula-tronco. Geração e transplante de ilhotas pancreáticas, produtoras de insulina, visando o tratamento da diabetes mellitus tipo 1. Já existem trabalhos que conseguem, a partir de células-tronco, diferenciar em ilhotas pancreáticas produtoras de insulina, o que é uma coisa muito positiva, mas ainda exigem muitos estudos, pensando, em melhorar a qualidade de vida das pessoas que têm aí o problema da diabetes. Geração de cardiomiócitos funcionais in vitro, isso tem um vídeo, é só pesquisar isso aí na internet, tem um vídeo muito legal que os cientistas mostram ali as células que eles fizeram in vitro e fizeram um tecido que pulsa, ele bate com um coração, isso visando doenças cardíacas crônicas, e é uma linha de pesquisa que tem muito financiamento, tem muita demanda também de pesquisa, pois a cada momento milhares de pessoas sofrem com isso. Transplante de medula óssea é uma realidade. Então, pensando nas células da medula óssea ali, tem célula-tronco, pensando em pessoas que têm câncer, que já não tem mais a sua capacidade de repor de fazer a autorrenovação daquelas células para gerar uma imunidade, anemias, também IPS, para o estudo do Alzheimer, Parkinson, autismo. Tem um projeto que é da USP, era de uma professora do nosso programa, mas agora ela está no Instituto de Ciências Biomédicas, que chama Projeto Fada do Dente, que é onde ela coleta dentes de crianças com autismo, dentes que a criança perde o dente de leite, ela vai e usa aquele dente para acessar a polpa dentária e ali cultivar essas células, diferenciar essas células em iPS, reprogramar essas células e estimular a diferenciação em células neuronais para tentar estudar como que acontece, o autismo nessas crianças. E também para testes de novos medicamentos. Desafios. Peço desculpas porque cortou aqui no negócio, mas dá para ler. Eu entrei no site da FDA e um dos principais alertas uma das principais preocupações são as terapias sobre células-tronco, porque apesar de nos Estados Unidos ser algo que já é uma realidade para mais áreas, as pessoas que têm condições, algumas condições muito debilitadas, elas querem alguma resolução a qualquer custo, a qualquer preço. E muitas pessoas de má índole se aproveitam disso, não seguem as fases de teste clínico para se obter uma célula confiável, segura, e oferecem para essas pessoas já no começo do caminho, ali, não, essa célula funciona, e as pessoas estão pagando por isso, e isso tem desencadeado alguns problemas, por quê? E isso ainda é um desafio. Então, do desafio a preocupação é gerada porque essa aplicação das células-tronco, ela pode gerar reações no local de administração ou possíveis reações autoimunes, imunorrejeição, e levar aquele indivíduo que está numa situação debilitada a piorar o seu quadro. É um desafio também, porque a capacidade das células-tronco de se moverem ali de onde você aplica e mudar para outro tipo de local, ou seja, se aplicou endovenoso, foi para o pulmão.
ou para o fígado. Se aplicou localmente no joelho, não necessariamente vai ficar ali. E outra, a capacidade dessas células se diferenciarem é positiva por um lado, mas elas têm uma capacidade de multiplicação também que é de se preocupar, pois essas células podem falhar e desenvolver tumores, o que não é, ninguém quer isso quando se pensa em terapia celular. Então, uma das ideias é melhorar as técnicas de isolamento, as técnicas de manutenção dessas células, aprimorar testes clínicos para se ter um produto, né, para oferecer para os seres humanos, que é uma parte mais difícil de se alcançar, mas já é uma realidade, pensando em nível de células hematopoéticas, mas em animais isso já é feito. Pessoas aplicam células para lesão espinhal de cachorro, enfim, o mundo veterinário já existe uma aprovação mais fácil para esse tipo de terapia. Bom, é isso, Karen. Obrigada. Beleza. Tem algumas... O Cláudio foi que colocou algumas perguntas aí, né, Cláudio? A pergunta do Cláudio era o uso das células-tronco em relação a pacientes que apresentam pacientes paraplégicos, tetraplégicos, se tem algum avanço nesse sentido aí com esses pacientes. Em que sentido que você fala? Desculpa. Indivíduos que são a terapia com célula-tronco em indivíduos paraplégicos, tetraplégicos. Sim. O que a gente sabe é que uma alternativa, eu não citei, mas ela é utilizada muito em odontologia e na ortopedia, que é o uso de PRP. Não sei se vocês já ouviram falar, mas o PRP é o plasma rico em plaquetas. Eles coletam sangue da pessoa, eles centrifugam esse sangue e tem uma porção ali, após a centrifugação, que contém o plasma. Aquele plasma, alguns estudos mostram e já confirmaram que existem vários fatores de crescimento. Lembra que eu falei que os fatores de crescimento, eles vão estimular aquela célula, dar um caminho para aquela célula? Então, fator de crescimento é o que o nome diz. Ele vai estimular o crescimento de determinados fatores naquela célula. Então, o que as pessoas têm feito na odontologia para cicatrização ali de algumas cirurgias e também na ortopedia é a aplicação desse plasma rico em plaquetas, mas essas aplicações, elas não necessariamente a pessoa não vai caracterizar aquilo ali toda vez que ela aplica. Então, não se sabe quantos por cento de fatores estimulantes de proliferação celular, de proliferação de vasos sanguíneos, não se sabe. E o que se sabe é que a Anvisa estava estudando a aprovação disso em níveis maiores, e esse plasma rico em plaquetas é algo muito caro, mas é muito defendido por alguns pesquisadores. Quanto a pessoas paraplégicas, eu não tenho informação. Eu tenho um colega da veterinária que trabalha, ele terminou o doutorado dele, estudou zonioterapia e aplicação de célula-tronco em cachorros com lesão de medula, e ele teve uns resultados muito interessantes. Se alguém quiser mais informação, manda e-mail, eu posso mandar o contato dele. E, sim, em animais isso já tem algumas melhoras. Depende muito do nível da lesão daquele animal, mas em seres humanos eu não sei te dizer se isso já é utilizado. Legal. Eu lembro que tinha um pesquisador da UFRJ de Ribeirão Preto, eles usavam célula-tronco em pâncreas de indivíduos com diabetes tipo 1. O indivíduo, ele deixava da necessidade, né, não tinha necessidade de usar insulina por algum tempo, mas depois voltava, né? As células morriam porque o pâncreas, ele tem o sistema autoimune ali está ativado, né? É isso que mata a célula, né? E perde as células beta-pancreáticas, e aí, assim, esse implante perdia essa necessidade, né, de ter que injetar insulina por um tempo, mas depois voltava, né? Revertia o quadro de diabetes.
Sim, uma colega do meu grupo, que terminou o doutorado há pouco tempo, ela fez um trabalho muito legal com ilhotas encapsuladas em camundongos. Então, essas ilhotas, elas produziam insulina, e ela encapsulou essas ilhotas com alginato, e era algo que protegia essas ilhotas desse sistema do pâncreas. E em camundongos, ela conseguiu ter um resultado de, acho que até 6 meses, se eu não me engano, que ela conseguiu acompanhar desses animais que não deixaram, né, de ser diabéticos. E aí teria que ver a um maior longo prazo, mas é uma ideia muito legal que a minha supervisora lá do nosso núcleo, ela tem uma linha muito forte de diabetes, de fazer uma descelularização de pâncreas humano e recelularização com ilhotas encapsuladas, com camundongo e rato, isso já está um pouco mais avançado. Mas é uma ideia muito legal também. Bacana. O Cláudio perguntou também a questão, se doação de medula óssea, se tem algum risco para o paciente? Então, a doação de medula óssea, geralmente ela é feita, as pessoas estimulam muito, mas poucas pessoas vão, eu mesmo nunca fui. Mas quando eu fui doar sangue, tinha lá todas as informações, e você poderia se inscrever para doar medula, só que esse processo, ele é um processo, não pode dizer que é cirúrgico, né, Diego? Que é um processo que vai coletar a medula do seu osso. Então, ele é um processo que vai expor você de alguma forma, então isso tem que ser feito em condições hospitalares. Então, se você pretende doar, o risco, acho que o risco é mais você estar no lugar limpo e com profissionais capacitados, mas para ter uma condição hospitalar, mas de lesar, assim, eu acho que uma vez que isso for padronizado. Mas seria para condições mesmo hospitalares mesmo. De limpeza, limpeza, né? Preparo do profissional e tal. Outra pergunta que ele fez em relação às questões éticas. O que de fato essas questões éticas emperram as pesquisas e qual o seu ponto de vista em relação a essas questões éticas? Até que ponto a gente Olha, ou não? eu posso falar do que eu vivo, né? Eu trabalho no meu projeto, utilizar a célula tronco-mesenquimal. Hoje, é célula tronco-mesenquimal de cachorro, porque é uma forma que a gente consegue facilmente. Mas, inicialmente, há 4 anos atrás, a gente queria estudar a célula tronco humana. E, para eu conseguir estudar a célula tronco humana, tem um sistema chamado Plataforma Brasil, que eu preciso da aprovação do comitê da Plataforma Brasil. E eu preciso da aprovação do comitê de ética da minha universidade, e no caso desse núcleo, eu não falei para vocês, mas esse núcleo de terapia, ele é vinculado à medicina da USP, à Faculdade de Medicina. Então, eu precisaria dessa aprovação da Faculdade de Medicina, aí da minha faculdade lá de veterinária. O problema não é fazer as solicitações, o problema é a gente ter esse retorno. E, então, por burocracia, mas eu acredito, eu concordo que os comitês de ética, eles têm um fundamento, porque se tem, e ainda existem pessoas que fazem isso da forma incorreta, e eu acredito que isso serve para nivelar a termo de pesquisa com célula humana. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo isso atrasando muito pela burocracia. Com célula animal, o meu projeto é usar essas células tronco-mesenquimais, avaliar o efeito de alguns fatores de crescimento sobre essas células e sobre o que essa célula secreta. Como assim? Toda célula, ela secreta para o meio extracelular, citocina, fator de crescimento, ela tem ali uma secreção positiva ou não, dependendo da célula, e dentro desse secretoma dessa célula, existem vesículas extracelulares. E um dos meus focos é avaliar as vesículas extracelulares dessas células, se elas estão tendo alguma diferença quando eu trato essa célula ou não.
Ah, mas o que são essas vesículas? São nanovesículas, que têm entre 40 a 150 nanômetros, e essas vesículas são chamadas de exossomos. Esses exossomos, eles têm um conteúdo ali de ácido nucleico, de proteína, só que eles são nano. Então, o mais interessante dessas vesículas é entender o que essas vesículas estão carregando, porque o papel mais importante dessas vesículas, que já foi descrito, é a comunicação intercelular. Então, quando você pensa lá na terapia celular, que você aplicou a célula-tronco num sítio ali, uma injúria, um machucado, e espera que aquilo regenere. A célula-tronco, ela vai ter um resultado, vai ter uma ação ali. E agora sabe-se que essa célula está secretando ali vesículas que vão mais rápido entrar em contato com aquele sítio, com aquelas células-alvo ali, e entregar o seu conteúdo para essas células receptoras. Então, esse é das minhas ideias nesse projeto. E outra coisa que eu quero fazer é pegar essa célula, tratada ou não, e colocar num modelo animal. Aí entra as pesquisas com animais, que também elas são regidas por comitês de éticas e conselhos de éticas, e tem toda uma questão de bem-estar e aproveitamento máximo daquele animal. E hoje, como pesquisadora que utiliza animal, eu posso te dizer que eu faço treinamento quase todos os anos. A gente tem biotérios e condições ótimas, biotérios certificados e condições ótimas para que isso aconteça. Durante o procedimento, a gente precisa de uma aprovação para começar o procedimento. E a gente tem que garantir que aquele animal vai ter analgésico e vai ter um anestésico de acordo com o peso, tudo certinho. E aquilo, a gente sabe, eu sei, é muito complexo, porque eu preciso estar dentro de todas essas normas, mas de alguma forma isso me protege. Porque todo o resultado de pesquisa, a gente quer o quê? Gerar conhecimento e contribuir para o meio científico e para a sociedade, de uma forma que isso chegue de forma positiva, de forma que melhore a vida das pessoas. Se em algum momento eu faço alguma coisa que alguém não concorda, ou se isso é questionado a nível de autoridades maiores, eu estou respaldada pelos meus comitês de éticas e conselhos de ética. Então, hoje eu concordo com o comitê de ética para pesquisa com animal, pesquisa com humano, especialmente visando aqueles pesquisadores de má fé que querem dar um de Deus, que querem brincar de Deus. Maravilha. Alguém tem mais alguma pergunta? Quer falar alguma coisa aí? Pode ativar o microfone e falar. Eu acho que andando aqui apenas parabéns pela pesquisa e pela dedicação. Quem vai para esse mundo de pós-graduação, pesquisa e tudo mais, você dedica a sua vida, você põe sua vida ali, seu tempo, seus sonhos acabam ficando tudo canalizado nisso, né? Então é uma dedicação muito grande, você tem que abrir mão de projetos pessoais, da família, um monte de coisa para conseguir alcançar aí esses objetivos, né? Mas parabéns pela excelente palestra aí, eu gostei bastante, proveitosa, e estamos aqui de portas abertas aí para colaborações e quem sabe fazer outros bate-papos desse aí, que a ideia surgiu no momento de crise, né, mas quem sabe a gente pode estender isso. Ô Miriam, eu acho que você pode encerrar a gravação. Eu tenho uma pergunta, Diego. Opa, por favor. Bruna. É Bruna, né? Os meus alunos, sempre quando eu vou falar sobre células-tronco, eles perguntam, mas professora, é possível, a partir dessa célula-tronco, em laboratório, criar um coração completinho? E aí fica sempre eu falo assim, não, gente, a gente cria tecido e tudo mais, né? Mas eles sempre ficam com essas dúvidas. Eles acham que dentro de um laboratório eu consigo, a partir desses estudos, eu criar um coração inteiro,
um fígado inteiro, um rim inteiro, qualquer órgão que fosse inteiro. Legal. Silene, obrigada pela sua contribuição, pela sua pergunta. Esse tema é muito legal, porque tem uma linha de pesquisa que eu vou até escrever aqui para quem quiser, ó, descelularização e recelularização. O que é isso? São técnicas que você pode pegar um órgão inteiro e, utilizando lavagens com detergente, você consegue um órgão inteiro de qualquer fonte. Pode ser um doador que faleceu, ou de algum transplante, enfim, mas tem que ser um órgão que esteja inteiro. Isso pensando inteiro no futuro. Hoje em dia as pessoas fazem com pedacinhos de órgãos, pedacinho de pele, pedacinho de músculo. E aí com lavagens com detergentes e alguns ácidos em pequenas quantidades, mas mais detergentes, se eu não me engano, as pessoas conseguem descelularizar, ou seja, lavar tudo que é célula e permanecer aquele arcabouço, aquele scaffold, que é a matriz extracelular daquele órgão, e os novos estudos estão visando recelularizar com células saudáveis, com células tronco, com combinados de célula, visando, sim, essa ideia de ter futuramente um coração inteiro, um pulmão inteiro, um fígado inteiro. E se você pesquisar, eu acredito que já tem gente conseguindo grande parte de órgãos descelularizados e recelularizados. No nosso grupo, tem uma pesquisadora que trabalha com pâncreas humano, que ela recebe, né, de doadores que faleceram, e aí ligam para ela vai, coleta o órgão e passa por um processo de lavagem, perfusão com os detergentes, e aí para tirar toda aquelas células, mas sem lesar o arcabouço, de modo que você consiga colocar de novo células do seu interesse. Pensando num pâncreas, você coloca ali ilhotas encapsuladas que produzem insulina. Imagina aí que sonho. Então, hoje já estão estudando para isso. Então, você pode contar para os seus alunos que as pessoas, elas estão fazendo tecidos, mas estão usando arcabouços, né, moldes de órgãos verdadeiros para poder juntar as duas coisas e aplicar mais para frente para ajudar as pessoas. Isso é novidade para mim. Isso aí não tinha. Muito legal. Joga na internet e aí você vai ter alguns artigos bem legais sobre. Muito legal. Obrigada. Mais alguém? Aproveite agora. O José Bento perguntou aí, ó. Deixa eu ver. Reprodução animal é uma área que eu estava... Jenny Cristina falou aqui, que trabalha com reprodução animal in vitro. Eu estava com esse professor Lawrence Smith, lá no Canadá, e ele é das pessoas que estava envolvida no processo da clonagem da ovelha Dolly. Então, você pode imaginar como que a pessoa sabe das coisas. E eu tive uma oportunidade incrível, por 6 meses lá, e aprendi muito. Eles têm uma linha de... interessante, não sei se você está na graduação, Jenny Cristina? Não, ela já terminou a graduação já. Tá. Eles têm um processo o Canadá tem um processo de bolsas para alunos que querem fazer mestrado. Uma vez que você faz o mestrado lá, você pode continuar com a bolsa para o doutorado, meio que garantido. E tem esse professor, ele é brasileiro, e ele trabalha com reprodução animal, para quem quiser. O Centro de Pesquisa em Reprodução e Fertilidade na Universidade de Montreal, que tem o professor Lawrence Smith. Ele é um pesquisador pioneiro na área de reprodução animal, trabalhou no processo de clonagem da ovelha Dolly, e o Canadá e a Universidade de Montreal tem um processo muito legal de bolsas para alunos que querem ir lá fazer
um mestrado. Uma vez que você faz o mestrado, você consegue a bolsa para o doutorado muito fácil. É um lugar incrível, eles têm dinheiro, a pesquisa acontece. Quem tiver interesse para essa área, pode me procurar, sei lá, a gente conversa, mas é uma área bem interessante mesmo. O José está perguntando, falando, eu sou um biólogo em formação e na minha concepção eu acho que é errado usar animais em laboratório. José, é o seguinte, a dipirona que você usa na sua casa aí foi graças a um animal desse aí que foi usado no laboratório, que descobriu e conseguiu colocar ela em uso aí para a gente ser um antitérmico amplamente utilizado. Então, como a Bruna já falou, os animais, eles são criados para essa finalidade, são mantidos em biotério com controle de excelência, tem todos os cuidados, a questão da alimentação, a dieta balanceada, temperatura controlada, luminosidade, a questão dos procedimentos que são realizados, tem que passar pelos protocolos aí, o Comitê de Ética, pela CEUA, que é o Comitê de Ética para o Uso de Animais, e tem todo um controle, né? Esses animais são anestesiados, não tem sofrimento, priva-se pelo mínimo de sofrimento possível ao animal. Infelizmente, a gente precisa usar, não tem para onde correr em muitas situações, né? José, uma coisa que é legal, é normal, muitas pessoas têm essa visão, mas o que eu acho é desconstrução e informação. As duas coisas andam muito juntas. Quanto mais você se informar sobre o que são feitos, por que se utiliza, por que precisa utilizar animais em pesquisa, você vai desconstruindo esse pensamento, talvez, ou não, mas você, com a informação que você vai adquirir, informação de qualidade, informação confiável, você vai ver o tanto de coisa que a gente consegue hoje ter segurança e eficácia em questão de medicamento, graças ao uso de animais. Mas, assim, quanto mais você se informar, mais o seu pensamento vai se construindo e reconstruindo aí sobre esse assunto. É delicado, mas é bom. Tem uma outra pergunta do Jonathan. Sim, Jonathan, é isso mesmo. A gente ainda tem, especialmente no sangue, né? As células ali da medula, a célula da medula vai conseguir se diferenciar em glóbulo branco, glóbulo vermelho. Isso, uma vez que a gente faz a doação, a gente não vai ficar zerado. Aquilo ali vai se proliferar e as células do sangue vão ser repostas pelas células tronco da medula, é isso mesmo. Microfone aberto aí, Emily, tá saindo um som aí. O pessoal, tanto o Rondinelli quanto o Cláudio, perguntou em percentual a semelhança do animal com o humano. Essa é uma resposta que a gente não tem, a questão do percentual. Para alguns sistemas, a gente tem um funcionamento muito similar, para outros nem tanto. Algumas coisas funcionam muito bem em rato, mas quando você faz uma transposição para o humano, não funciona. Algumas coisas representam muito bem, então depende do contexto celular e do tecido que você está estudando, né? Hoje em dia, a maior semelhança é porco, né? Então, tem os porcos grandes, né? Acho que vocês veem aí na zootecnia, e tem os mini pigs, que são amplamente utilizados para testes em transplantes, em drogas, insulina, por exemplo. Tanto que a insulina que a gente ainda utiliza, ela é a que foi gerada, a suína, né? Mas é uma evolução. Uma vez você não vai... Eu acho muito difícil você ser capaz de fazer a translação de rato para humano.
você sempre tem um caminho a percorrer. Você vai fazer em rato, camundongo ou rato, aí você vai fazer em macaco, ou porcos, e porcos depois em macacos, e depois em seres humanos. Transplante, não. O que eu falei dos órgãos você não vai fazer o transplante do corpo para o ser humano. Apesar de já existirem, se eu não me engano, Diego, acho que já existem algumas próteses, né, que é feita com cartilagem suína, que é utilizada em humano, né? Eu não tenho a certeza dessa informação. Eu acho que já tinha alguns ensaios nesse sentido, sim. Mas você não vai colocar diretamente. Uma coisa legal é a questão da insulina, por exemplo. A insulina, no início, ela era utilizada insulina suína mesmo. Né? Uhum. E aí, depois de um tempo, né, com a descoberta aí do DNA recombinante e tal, aí foi que a gente conseguiu produzir insulina humana, mas por muito tempo utilizou-se a insulina suína mesmo, né? Mas tinha os problemas também de rejeição, né? Então, aí isolou o gene da insulina humana, e aí colocou num plasmídio bacteriano, a bactéria começou a produzir insulina humana, você purificou essa insulina, e essa insulina, então, é amplamente utilizada hoje a insulina humana, que é produzida aí por biotecnologia, né? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta aqui. Essa questão de recombinante, os fatores que eu utilizo tratando as minhas células-tronco são fatores de crescimento recombinante, né? Recombinante humano. Eu uso o PDGF, que é o fator de crescimento derivado de plaquetas, e o VEGF, que é o fator de crescimento vascular endotelial, que a minha orientadora, ela tem uma linha toda nessa questão de produção de fatores de crescimento recombinantes e biomarcadores, né, produzidos em célula humana e célula show, várias células. O Rondinelli colocou que cheguei depois, ela já estudou no IFRO, porque essa mulher é demais, cara, queria ser inteligente. Legal, bacana. Ela não estudou no IFRO, a Bruna estudou a gente estudou na mesma, a graduação foi na mesma instituição, lá em São Paulo. O professor Samuel vai fazer uma pergunta, fica à vontade, professor, pode usar a palavra. Boa noite a todos, estão me ouvindo? Boa noite, sim. Primeiramente, parabéns pela apresentação, Bruna. Eu tenho uma dúvida em relação à totipotência das células. Você falou durante a apresentação, a gente pode encontrar células-tronco em diferentes partes, né, do organismo, né? Mas em relação a essa totipotência, por exemplo, a gente sabe que células do sistema nervoso, por exemplo, elas têm uma dificuldade maior de regeneração, né? Antigamente até se falava que não tinha essa capacidade de se regenerar, né? No caso, quando a gente tem lá no desenvolvimento embrionário, que a gente vai formar os folhetos embrionários, essas células-tronco vão ser divididas para diferentes órgãos no sistema do organismo, é isso? Isso. Em relação à totipotência, a totipotência de uma célula-tronco, ela é igual para qualquer lugar desse sistema que for formar o organismo? Não, a totipotência, ela permanece ali, o momento é algo bem inicial, antes da formação do blastocisto, porque essa célula chama-se de totipotente porque ela vai também conseguir gerar os folhetos, os anexos embrionários, né, como o âmino, o saco vitelino, tudo essa capacidade. Uma vez que você passa para a pluripotência, a célula pluripotente ela não consegue fazer essa diferenciação nesses anexos. Então, só a célula inicialmente, ali, o zigoto, ali crescendo, né, na forma de mórula e tal, antes da formação do blastocisto, naquela quantidade de célula, que ele consegue diferenciar, né, nos anexos embrionários. Essa é a maior diferença, assim, que eu encontrei
na literatura. Ah, sim, não, compreendi. Eu imaginei mesmo que realmente deve ser diferente em relação ao tipo, né, de célula. Aonde Isso. encontrar essa célula, né? No Ok. embrião mesmo, inicialmente. Ah, ok. Muito obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço. Por isso que as células embrionárias são tão, na verdade, a menina dos olhos aí de todo mundo, né? Já por essa alta capacidade de diferenciação, né? Ah, ok. Uhum. As células têm uma dificuldade de pouco recurso. Pouco recurso. É uma boa pergunta. É uma pesquisa, a gente pode ser realista, né, Diego? É uma pesquisa cara. Porque, especialmente pela condição que você precisa para manter essa célula in vitro. Você precisa de uma sala, de um laboratório certificado com fluxo, no mínimo um fluxo laminar estéreo, meios de cultura, tem gente que prepara em pó, tem gente que já compra pronto, isso é um custo, a manutenção ali, enzimas. Eu acredito que o mais caro seria o material de consumo, né, de cultura, enzimas, soro. Soro é uma das coisas usadas para suplementar o cultivo. É uma coisa cara também. Mas, hoje em dia, as agências financiadoras, elas, particulares e públicas, elas, mesmo que pouco, existem editais para pedir verba para fazer pesquisa. Então, quem tem interesse, né, professores, instituições, ficar de olho nesses editais e submeter projetos com bom embasamento científico para obter alguma verba para fazer pesquisa. Então, com pouco recurso é difícil mesmo. Mas não é impossível, né? A Lara fez uma pergunta aqui em relação à insulina. Lara, a insulina é um hormônio anabólico, né? Então, as pessoas utilizam, né, porque vai aumentar a massa muscular, né, aumenta a síntese de proteínas, a gente fala que a insulina é um hormônio que tem ações pleiotrópicas, né? E é um hormônio. Então, qualquer hormônio que vai ser utilizado aí de forma exógena tem que ter uma prescrição médica, tem que ter todos os cuidados, porque atua de forma sistêmica, né? Cai na circulação e vai atuar aí nos tecidos e órgãos aí. Então, precisa ter todo um cuidado, né? Então, não é legal você tomar hormônio sem uma prescrição médica de forma adequada, jamais. Mas é um hormônio anabólico, vai aumentar a massa muscular, aumenta a síntese proteica, enfim. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Podemos encerrar?